Meu nome é Sandra Sarmento, eu sou transmontana, nasci em Chaves. Licenciei-me em Arquitetura Paisagista na Universidade de Évora e desde aí até agora tenho trabalhado essencialmente naquilo que é o ordenamento e a gestão dos recursos naturais. Comecei por trabalhar num gabinete de apoio técnico, onde fazia essencialmente projeto e desenho de projeto a uma escala mais micro. Entretanto, passei para a estrutura subarregional da Comissão de Coordenação da Região Norte, onde sou técnica, portanto, um dia que deixo de ser dirigente é para lá que regresso, onde trabalhava essencialmente no ordenamento do território e também nas questões ambientais, portanto sempre muito ligada à gestão de recursos naturais. Entretanto, em 2012 fui convidada para dirigente na Agência Portuguesa do Ambiente e fui trabalhar na gestão de recursos hídricos e, portanto, trabalhei durante 6 anos na Agência Portuguesa do Ambiente como chefe de divisão do Douro Interior, onde fazia um pouco de tudo, desde o ordenamento dos recursos hídricos, àquilo que é o seu planeamento, intervenções de reabilitação fluvial, licenciamentos e, portanto, trabalhei muito nessa matéria. Entretanto, em 2018 fui convidada para o Conselho Diretivo do ICNF e tive um ano em Lisboa, portanto, no Conselho Diretivo ainda na anterior orgânica do ICNF. Em 2019, o ICNF sofre uma alteração orgânica e fui convidada para Diretora Regional do Norte, em que o membro diretor regional é também vogal do Conselho Diretivo do Instituto e continuei a fazer parte do Conselho Diretivo do ICNF até hoje. Portanto, e hoje, obviamente, continuo a exercer as funções de vogal, mas também de diretora regional e, portanto, tenho agora um registro de proximidade ao território maior. Portanto, as minhas áreas de trabalho ao longo do meu percurso profissional são essencialmente ligadas à gestão dos recursos naturais, desde a paisagem aos recursos, à água, como já referenciei, e agora, obviamente, esta experiência desde 2018 até agora de trabalho mais direto no âmbito das áreas protegidas, da gestão florestal, agora também com responsabilidades na área de gestão de focos rurais e hoje também já com responsabilidades no bem-estar animal. A região norte é uma região grande, extensa, e temos dentro da região norte o único parque nacional que existe, que é o Parque Nacional da Peneda Gerês, e mais 4 áreas protegidas de âmbito nacional, que são o Parque Natural do Litoral Norte, o Parque Natural do Montezinho, o Parque Natural do Alvão e o Parque Natural do Douro Internacional. Portanto, são 5 áreas protegidas de âmbito nacional, todas elas com as suas particularidades, com as suas identidades próprias e, portanto, muito exigentes ao nível da gestão, portanto, um desafio permanente, ainda mais no contexto que hoje vivemos, de alterações climáticas, obviamente, até o contexto pandémico nos trouxe aqui um desafio acrescido, não é? Porque, efetivamente, no âmbito do contexto pandémico, primeiro, a gestão dessas áreas protegidas e todas as questões que nós fomos obrigados a implementar para garantir a segurança dos nossos trabalhadores dentro das áreas protegidas, mas também depois, quando se deu o desconfinamento, com o facto de que os espaços naturais se tornaram muito atrativos e, portanto, trouxe também o desafio da visitação e da organização dessa visitação dentro dessas áreas protegidas. E, portanto, isso de facto é um desafio gigantesco, não é? A gestão destas 5 áreas protegidas de âmbito nacional na região norte é de facto muito estimulante, muito desafiante, também muito interessante. Mas articular isto com as questões da reserva da biosfera é de facto também uma oportunidade, porque nós nas áreas protegidas estamos efetivamente muito focados naquilo que são as matérias da conservação da natureza, da biodiversidade, da gestão de habitats, daquilo que é naturalmente o restauro dos habitats que existem. Por vezes faltava-nos, nós temos esse cuidado, obviamente, de envolver as comunidades, mas de facto a reserva da biosfera traz-nos isto, traz-nos o território por um lado, as suas particularidades, as suas identidades, mas também as comunidades que estão nesse território. E esta articulação é absolutamente fundamental, porque as pessoas fazem parte das áreas protegidas, não é? Foram elas, ao longo destes anos todos, que construíram e que trabalharam para termos hoje as paisagens que temos dentro das áreas protegidas, porque as nossas áreas protegidas, todas elas têm também uma base humanizada, onde se respira, obviamente, património cultural, onde se respira paisagem, e isso é fruto do trabalho que as gentes que habitam no território também desenvolveram. E, portanto, esta articulação entre a gestão das áreas protegidas e entre a gestão daquilo que é a reserva da biosfera é, de facto, uma oportunidade e permite-nos, naturalmente, acrescentar valor
àquilo que é o território. Considero que, na minha perspectiva, a reserva da biosfera, embora nós, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, tenhamos essa percepção bem presente, porque sabemos o que ela representa e temos consciência de que é um galardão muito importante, mas considero que ainda há um trabalho muito grande a fazer-se no território para, obviamente, que as pessoas percepcionem melhor o valor que esse galardão atribui ao território e a importância que ele tem. A reserva da biosfera, portanto, tem, obviamente, é uma reserva transfronteiriça, como vocês sabem, Gerês-Xurés, que é também presidida por nós neste momento, portanto, a presidência dessa é rotativa. Neste momento estamos nós com essa responsabilidade e estamos também nós com a obrigação de desenvolver um plano de ação, naturalmente em conjunto e de forma colaborativa com os nossos colegas espanhóis. E, portanto, isso é de facto um desafio que é feito pela mesma instituição neste momento e pelas mesmas pessoas que também têm entre mãos o desafio da gestão desta área protegida, deste Parque Nacional. E, portanto, há aqui de facto essa oportunidade, não é, de podermos fazer uma conciliação e uma articulação de políticas, de opções, de projetos, de intervenções, de gestão, porque temos essa coincidência feliz. As pessoas, de facto, nós temos aqui um relacionamento, nós neste momento o Parque Nacional aderiu àquilo que nós chamamos de cogestão, que é uma gestão partilhada, em que nós chamamos a esta gestão partilhada os municípios, as ONGs, as academias, organizações do território que representam esse território e com elas tentamos desenvolver aquilo que nós chamamos de plano de cogestão. Ou seja, temos aqui de facto já um trabalho feito, muito trabalho feito de desenho desse projeto de valorização do território que assenta no trabalho desenvolvido pela Comissão de Cogestão. Esse plano de cogestão é muito similar e tem muitas vertentes similares àquilo que é o nosso plano de ação desenvolvido no âmbito daquilo que é a reserva da biosfera. E, portanto, nós, no plano de ação que estamos a desenvolver para esta reserva da biosfera, também temos aqui uns eixos estratégicos que assentam, obviamente, naquilo que são as ações de conservação, aquilo que é o desenvolvimento do território e a sua valorização, a valorização dos seus recursos, aquilo que é o conhecimento e a apropriação dos valores naturais existentes no território, que é em tudo semelhante àquilo que estamos a trabalhar no âmbito do plano de cogestão. Portanto, isto para dizer que, de facto, por um lado temos as questões da cogestão que nos permitem esta ligação muito direta ao território, trabalhamos muito diretamente com os municípios, como já referi, naturalmente a Direção Regional da Agricultura, que também é um parceiro nosso, um representante dos baldios, porque face à relevância que os baldios têm na área do parque, também fazem parte da Comissão de Cogestão, as ONGs, obviamente pelo seu conhecimento, a sua dedicação à causa ambiental, as academias, porque de facto personalizam o conhecimento e são absolutamente essenciais no desenho de novas formas de intervir no território, de trazer a tal inovação, o conhecimento e a apropriação que é absolutamente fundamental e crítica. E depois também temos a ADER, Comunidade das Gerês, que é de facto uma organização que ela própria já vinha experienciando isto da cogestão. Portanto, temos aqui muitas pontes de ligação com o território que são muito interessantes, que nós trabalhamos no dia-a-dia da gestão do Parque Nacional e que depois também, obviamente, tem o seu envolvimento para aquilo que é a gestão da reserva da biosfera. Portanto, a ligação que fazemos é também, obviamente, para além da cogestão, temos também os nossos colaboradores que diariamente trabalham na área do parque. Só aqui na área do Parque Nacional temos, portanto, 50 elementos do Corpo Nacional de Agentes Florestais recentemente entrados no quadro da função pública. Para além desses já tínhamos outro conjunto de trabalhadores que faziam parte do Corpo Nacional de Agentes Florestais. Temos por volta de 60 elementos que fazem trabalhos no seu dia-a-dia de prevenção estrutural, de gestão de habitats, de plantações, de criação de faixas, limpeza de caminhos, vigilância, acompanhamento, sensibilização. Portanto, são pessoas que estão cá em permanência dentro da área do Parque Nacional e que trabalham todos os dias dentro do Parque Nacional, e a maioria deles também são habitantes do Parque Nacional. E, portanto, para além disso, temos também os nossos vigilantes de natureza, que são pessoas que fazem, obviamente, a vigilância dentro da área do parque, a monitorização dos valores naturais e que também residem aqui
aqui, muitos deles, e que também fazem esta ponte e a ligação com as comunidades locais. E depois temos os nossos técnicos superiores que de facto estudam e trabalham, quer no âmbito do desenho dos projetos, quer no acompanhamento dos projetos, quer na implementação dos projetos. Temos aqui diversos projetos, o REMERA, o ABNATUR, que são projetos de restauro de habitats, são projetos de proteção dos habitats existentes, o projeto do Pinheiro Silvestre, o projeto do Teixo. Temos um conjunto de projetos que estamos a desenvolver dentro da área do parque, que são, obviamente, acompanhados pelos técnicos superiores, com o apoio dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos que trabalham também aqui dentro da área do parque. E, portanto, são pessoas que, obviamente, no decurso e no desenvolvimento do seu trabalho, mais na componente prática, também eles estabelecem esses pontos, essa relação com as comunidades locais, que são também nossas parceiras em muitas das intervenções que fazemos, porque o Estado aqui é detentor só, tem a Mata Nacional. Para além da Mata Nacional, nós fazemos intervenções em muitas outras áreas, nomeadamente territórios comunitários, por exemplo, nos baldios, em que nós temos que envolver os conselhos diretivos dos baldios, que são nossos parceiros, para além dos conselhos diretivos, as juntas de freguesia, e, portanto, nós temos aqui, de facto, os municípios, temos, de facto, aqui parcerias muito estreitas com um conjunto de atores locais muito relevantes e que são, obviamente, absolutamente fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho. Portanto, o Parque Nacional foi, de facto, um momento crucial e a percepção é que as pessoas de cá têm, de facto, um orgulho muito grande em pertencerem ao Parque Nacional, ao único Parque Nacional que nós temos. A Reserva da Biosfera foi um galardão acrescido e, portanto, não gerou, do ponto de vista das populações, nenhum tipo de contestação que eu tenha conhecimento. Na verdade, é visto, este galardão atribuído pela Unesco, é visto como uma mais-valia, como uma oportunidade para o turismo, como uma forma de projetar ainda mais, além fronteiras, o nosso único Parque Nacional. E, portanto, desse ponto de vista, não foi essa questão, não foi geradora daquilo que eu tenho conhecimento, de contestação. As pessoas empenham-se em percepcionar o valor que isso traz e em perceber que isso de facto é um galardão importante e que deve ter o nosso cuidado, a nossa atenção, deve ser visto com grande sentido de responsabilidade e de compromisso. Não quer dizer que todas as pessoas se apropriem desse valor da mesma forma ou tenham o mesmo nível de conhecimento deste facto. Mas desde as autarquias, às juntas de freguesia envolvidas, aos atores que trabalham connosco diariamente, há de facto essa percepção, sobretudo àqueles que estão ligados ao turismo e ao turismo de natureza, têm de facto a percepção da mais-valia que é pertencer também à Reserva da Biosfera e que isto de facto traz um mar de oportunidades na projeção além fronteiras, sobretudo. O Parque Nacional é de facto um chavão, as pessoas vêm muito, nós temos as 5 áreas protegidas e esta de facto é a mais procurada por todas, porque é o Parque Nacional. E portanto, há de facto aqui, as pessoas procuram essencialmente o Parque Nacional e querem conhecer o Parque Nacional, por ser o único Parque Nacional e porque de facto ele tem valores muito, muito relevantes. Mas já há também um conjunto de pessoas que vêm atrás daquilo que são as reservas da biosfera porque conhecem, porque elas têm uma rede a nível mundial de mais de 700 e portanto de facto também já há o turista que vem à procura do parque, porque ele é também reserva da biosfera, mas eu diria que a grande maioria ainda vem à procura do Parque Nacional. Eu acho que nós temos de trabalhar muito mais a componente da comunicação. De facto, primeiro é importante percepcionar o valor que acrescenta. Como é que a reserva da biosfera, o que é que a reserva acrescenta efetivamente? O comum do cidadão não tem isso bem claro e, portanto, é importante que nós, enquanto responsáveis, nós e vocês agora com essa responsabilidade no âmbito do projeto, comuniquem o valor que a reserva traz, quer em termos de projeção, quer em termos de criação de rede, quer em termos de preservação do património natural, cultural, quer em termos de desafio, de oportunidade para o desenvolvimento sustentável do território e das comunidades, quer em termos de conhecimento e, portanto, é importante que nós façamos esse exercício de comunicação. Porque as pessoas também não podem apropriar-se daquilo que não conhecem. E, portanto, para que se apropriem, primeiro têm que conhecer. E, portanto, nós temos que, de facto, investir muito na comunicação do valor, na comunicação da importância, da relevância que é pertencer à reserva e ter este galardão,
para que depois as pessoas também, obviamente, se apropriem e possam tornar mais efetivo esse valor, não é? Porque ele só é valor quando nós o reconhecemos como tal, não é? E portanto, eu acho que há aqui um trabalho de comunicação que deve ser feito. Naturalmente, neste caso, vocês, no âmbito do projeto que estão a desenvolver, acho que é uma oportunidade única e que deve ser aproveitado para isso, para comunicar melhor o que é, de facto, o que é que significa pertencer à reserva da biosfera e o que é que isso traz de mais-valias para o território e que outras oportunidades é que isso nos pode trazer em termos de desenvolvimento para este território. O território tem, de facto, hoje um problema grave, como acabou de referir, de despovoamento, de abandono, que depois nos traz outros problemas atrás. Os incêndios, não é? Porque de facto não há gente no território, os combustíveis vão-se acumulando e de facto há aqui um problema que está muito associado à falta de gente no território. E nós de facto precisamos de criar oportunidades para as pessoas que estão no território, pelo menos não abandonarem o território, e para que esse território também se torne mais atrativo para novas pessoas e para captarmos novas pessoas. Eu sou muito positiva por natureza e acredito que nós conseguimos, se formos capazes de nos articularmos todos, de trabalhar todos em conjunto, e quando digo todos, é todos, sejam as academias, seja a administração pública central, local, sejam as organizações que estão no território, sejam as comunidades que estão no território, é trabalharmos todos e acreditarmos todos, porque vocês sabem perfeitamente que os projetos são o que são, dependendo de quem os dinamiza, da energia que lhe colocamos na sua dinamização. Este projeto que vocês estão a levar a cabo, que é muito interessante, podia morrer se não tivesse a energia de pessoas fantásticas, com histórias fantásticas e que de facto acreditam neles. E, portanto, é essa energia mobilizadora que eu acho que nós temos que colocar para conseguirmos que as reservas da biosfera também elas constituam uma oportunidade para este território, uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de fixação de novas pessoas e uma oportunidade para aqueles que cá estão. Eu acredito claramente que isso pode acontecer, mas vai depender muito da capacidade e da energia que nós colocarmos nesse processo. Apesar de tudo, obviamente, o património natural é riquíssimo, é vastíssimo, é visível, nós conseguimos vislumbrá-lo logo. Mas o próprio património cultural, a Geira Romana, os espigueiros, as paisagens humanizadas, também ele é muito importante e relevante e também visível. E, portanto, podemos eventualmente, neste momento, eu acho que nós, com uma estratégia de comunicação, podemos naturalmente alavancar essa componente que referiu e colocá-las ao mesmo nível. Sendo que eu acho que no Parque Nacional temos de facto um património cultural, também ele muito relevante e que também já é percepcionado. Não digo que ao mesmo nível que o património natural, mas tem uma percepção por parte de quem nos visita também já bastante considerável. A Geira Romana é muito conhecida, ela é percepcionada, a maior parte dos nossos visitantes conhecem bem a Geira Romana. Todo o património que existe cultural no parque, o Foz do Lobo, aquilo que são os espigueiros, temos um conjunto de estruturas megalíticas que existem, que estão conhecidas e, portanto, há de facto aqui um património também ele notável, cultural, que é percepcionado e que eu acho e quero acreditar que com uma boa estratégia de comunicação pode, obviamente, ser alavancada essa percepção. A senhora acha que uma marca reserva da biosfera poderia trazer essa mais-valia para o parque, para o turismo, para produtos? Eu acredito que sim. Sendo que tem que ser, como digo, mais uma vez, muito bem trabalhada, porque de facto aqui a verdadeira mais-valia é o Parque Nacional. Pronto. É o único e, portanto, há aqui de facto um sentir muito próprio dessa distinção. A Reserva da Biosfera é um galardão partilhado com mais pelo menos 700 em termos mundiais e, portanto, não tem o mesmo sentir em termos de percepção, mas já há de facto, e por parte do turismo, sobretudo, e volto a focar além fronteiras, há de facto um valor que é atribuído ao facto de ter este galardão. E, portanto, eu acho que se nós conseguirmos também trabalhar nessa perspectiva da criação de uma marca e de comunicarmos isso bem, acho que pode ser de facto uma oportunidade também. Vejo isso como positivo.
Para além da Comissão de Cogestão, e que de facto é uma estratégia de gestão da área protegida na componente daquilo que é, obviamente, a valorização, a sensibilização e a comunicação do território, que é partilhada com as academias e, portanto, aí temos uma relação, obviamente, estreita, porque são membros dessa Comissão de Cogestão, as academias estão representadas na Comissão de Cogestão como nós, portanto, têm exatamente o mesmo poder naquilo que é a estratégia de valorização do território, mas, para além disso, o parque é um laboratório vivo, não é? E, portanto, temos em curso um conjunto de trabalhos académicos que naturalmente são articulados connosco. Os nossos vigilantes de natureza, colaboram muito na monitorização de aves, na monitorização da flora, na monitorização de um conjunto de valores naturais. Muita dessa monitorização é também para apoiar trabalhos académicos. Portanto, há aqui, de facto, uma relação de grande proximidade, porque, efetivamente, o nosso Parque Nacional é um laboratório vivo, que tem aqui um conjunto de trabalhos que estão a ser desenvolvidos pelas academias, que nós, naturalmente, acolhemos e que nos sentimos, obviamente, muito honrados por termos aqui um conjunto de estudos que são a ser desenvolvidos no parque e, além de nos sentirmos, naturalmente, muito orgulhosos com isso, sentimos que isso é, de facto, uma mais-valia, porque o conhecimento deste território, o conhecimento do seu valor, é que, de facto, a melhor forma de nós comunicarmos o valor que ele tem e de nos apropriarmos desse valor. E, portanto, obviamente, o conhecimento é absolutamente fundamental e crítico para nós desenharmos os projetos de intervenção, para nós projetarmos aquilo que é o futuro e a estratégia de intervenção no parque, para nós trabalharmos no nosso dia-a-dia, porque efetivamente os projetos que estamos a desenvolver e que já desenvolvemos no passado e que vamos desenvolver no futuro, tiveram sempre uma relação ao meio académico. Portanto, há aqui sempre um registro de grande proximidade no trabalho que fazemos e acreditamos que, obviamente, o conhecimento é a base, é a estrutura de tudo, não é? E, portanto, desde que a gente planeie e desenvolva uma estratégia sempre com base no melhor conhecimento, garantidamente teremos mais sucesso naquilo que serão as nossas intervenções e as nossas realizações e, portanto, acreditamos que sim, que é uma parceria que defendemos, que queremos naturalmente ainda melhorar e reforçar, mas que estamos a fazer um caminho que é muito importante. Existem trabalhos na componente social, ciências humanas, feitos de relação, de envolvimento com as comunidades, em diversas matérias. Existem, não quer dizer que esteja tudo feito, não é? Há muito espaço, há muito trabalho para fazer, mas vou-lhe dar um exemplo. Nós aqui, em 2016, houve um incêndio muito grande no Parque Nacional e, portanto, que obrigou a um desenhar uma estratégia de intervenção, nós chamamos o nosso piloto, e começamos a fazer um conjunto de intervenções, de projetos de restauro de habitats, de proteção de habitats, e também projetos que envolveram a componente e a sociedade, porque eram projetos que, no fundo, era ouvir as comunidades e percepcionar aquilo que elas gostavam de ver desenvolvido no seu território, e fomos desenvolvendo com essas comunidades. A Sónia da ADERP da Gerês trabalhou muito isso numa componente de participação pública e fomos desenvolvendo esses projetos para responder a alguns dos anseios das comunidades. Por outro lado, também houve um envolvimento do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que nessa altura também desenvolveu um projeto de revitalização do mundo rural, em que também foi um projeto muito participado, de envolvimento de um conjunto de intervenientes no mundo rural, para tentar encontrar aqui uma estratégia de revitalização. E, portanto, há aqui já trabalho feito. Não digo que seja suficiente, obviamente em tudo na vida há sempre espaço para melhorar, e, portanto, mas há muito trabalho feito e de relação com as comunidades, também pelas academias. Obviamente que numa área sensível como esta é preciso nós termos uma estratégia bem delineada para aquilo que é a carga turística deste território. Naturalmente que estes 2 últimos anos foram muito desafiantes
muito desafiantes. E o facto das pessoas terem estado muito tempo em casa despertou nelas a necessidade de ir para espaços naturais. E o primeiro que lhes veio, com certeza, às memórias foi o Parque Nacional. E, portanto, tivemos, de facto, muitos turistas no Parque Nacional. E obviamente, que temos que começar a pensar aqui, se calhar, em revisitar essa estratégia em termos de desenho de turismo e no desenvolvimento de uma carta de turismo numa lógica de sustentabilidade e, obviamente, para não ferirmos os valores ambientais, naturalmente. Isso é uma preocupação que nós temos em cima da mesa e que estamos naturalmente a trabalhá-la em conjunto também no âmbito de outros projetos com outras organizações, porque efetivamente temos que ter aqui algum cuidado para evitar que o excesso de turismo, porque ainda por cima há aqui uma clara concentração de turismo em determinados locais e, portanto, por um lado, temos que olhar e tentar conseguir que, de facto, haja um nível de atratividade semelhante em todo o território para distribuir melhor o turismo e, por outro lado, temos que garantir que o turismo que vem é um turismo responsável, é um turismo consciente, é um turismo que percepciona bem que está numa área diferente, numa área que é um valor natural relevantíssimo e que por isso merece um conjunto de cuidados muito cirúrgicos e, portanto, isso é muito importante e obviamente que nós estamos, nomeadamente no seio do Departamento de Conservação da Natureza e Biodiversidade, a fazer uma reflexão para o futuro, para desenhar naturalmente uma estratégia para, obviamente, garantirmos que há uma clara compatibilização entre aquilo que é o evoluir da tendência turística e aquilo que é os valores naturais que existem cá e a sua preservação. Portanto, nós naturalmente queremos que o território tenha as oportunidades de se valorizar, tenha naturalmente aqui as suas estratégias de valorização também ligadas ao turismo de natureza, mas tem que haver um equilíbrio, ou seja, temos que garantir que as dinâmicas económicas sejam vistas e desenhadas numa lógica de sustentabilidade e que não comprometam naturalmente aquilo que são os valores naturais existentes no parque. E, portanto, isso é de facto uma preocupação nossa e nós temos estado debruçados e a trabalhar nesse âmbito. Eu sou uma filha do território, eu considero-me uma rural, aliás, eu gosto de me apresentar como uma rural e gosto porque acho que é de facto assim que me sinto. Sou uma filha do território e tive, obviamente, o momento que mais me marca de relação com este território em específico foi no meu primeiro ano da universidade, no curso de Arquitetura Paisagista, em que nós visitamos o Parque Nacional. Eu provavelmente, e tenho noção, já tinha visitado o parque com os meus pais, naqueles passeios que a gente faz em criança, mas a relação que me lembra e que mais me marcou e que tenho bem presente de relação com este Parque Nacional foi, de facto, enquanto estudante da licenciatura de Arquitetura Paisagista, em 1990, 91, em que visitamos o parque e eu senti, de facto, uma energia diferente, senti que estava a percorrer um território diferente, um território único, que tinha particularidades completamente fora do normal e senti que, de facto, este território tinha que ser tratado com pinças, tinha que ter a nossa atenção e tinha que ser olhado com muita responsabilidade. Esse foi o meu primeiro contacto, o meu primeiro registro, a minha primeira memória, embora eu acredite que tivesse outras, como todos nós, provavelmente não me recordo, mas essa marcou-me e, portanto, foi de facto essa experiência, esse contacto, que fez com que eu, na altura, quando entrei em Arquitetura Paisagista, eu tinha A arquitetura paisagista não foi a minha primeira opção. Foi a minha última opção e, portanto, eu passei a minha vida toda a achar que ia ser pediatra e portanto, de repente vejo-me confrontada num curso ligado a uma área que nunca me passou pela cabeça, mas que sempre fez parte da minha vida, da minha infância, do meu registro, da minha forma de estar, da minha relação com a paisagem. Eu costumo dizer, eu vivo e respiro paisagem. Eu acho que isto que nos marca. E, portanto, por isso, embora não tivesse sido a minha primeira opção, foi de facto um curso que eu adorei, amei. Eu cheguei ao curso e vivia encantada
com o que era ser arquiteto paisagista e a relação que ele estabelecia e aquilo que era a mais-valia que ele podia dar ao território, à paisagem. E, portanto, quando cá vim a este território e visitei esse território, já com este encanto de ser arquiteta paisagista, achei isto idílico. Achei de facto que queria desenhar as minhas paisagens todas com esta inspiração do Parque Nacional. E, portanto, isso marcou o meu trajeto e marcou também a minha forma de estar neste território. Toda a minha vida eu tive oportunidades de ir trabalhar para fora, naturalmente. Aliás, quando acabei o curso, tive uma das hipóteses era ir trabalhar com o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que era meu professor, e tive imensa pena de não ter feito, porque ele era de facto um homem inspirador e que inspirou todo o meu percurso. Mas, de facto, isso implicava eu ir para Lisboa. E eu acreditava que o nosso mundo rural, a nossa ruralidade, o nosso interior precisa de gente, na altura jovem, hoje um bocadinho mais experiente, mas igualmente jovem, e quis vir e fazer o meu percurso profissional no interior. Foi uma coisa que eu quis mesmo, foi ponto assente. Eu venho para o interior, quero trabalhar no interior. E fiz, obviamente, todo o meu percurso, acreditando que tinha que obviamente, trabalhar e dar o meu contributo também para o desenvolvimento destes territórios. Por isso, mais tarde fiz um mestrado, não muito mais tarde, porque foi logo a seguir quase à minha licenciatura, fiz um mestrado em Instrumentos e Técnicas de Apoio ao Desenvolvimento Sustentado, numa especialização de Gestão de Recursos Naturais, e, portanto, foi de facto um complementar de todas estas experiências e, portanto, tenho procurado sempre trabalhar e apoiar um pouco aquilo que são o desenvolvimento do território, as estratégias que vão existindo no território e, portanto, a minha ligação ao território é, de facto, uma ligação de grande proximidade, uma ligação de grande identidade com esse território e uma relação de grande preocupação, de grande respeito e compromisso para com esse território. Porque eu acho que nós que cá estamos, que temos a responsabilidade do conhecimento deste território, temos que ajudar a construir estratégias de valorização para esse território, para reverter um pouco o processo de abandono, de despovoamento, de falta de perspectivas que vão existindo e, portanto, eu acho que agora como dirigente, naturalmente, mas também como técnica superior, entendi sempre que tinha a obrigação de trabalhar na valorização do território. E sempre que pude e que fui chamada a isso, dei o meu contributo. E, portanto, quando tive a oportunidade de ir para o ICNF e depois, mais tarde, de vir aqui para a região norte e de poder desenvolver um trabalho de proximidade com o território, de construir estratégias de valorização com o território, de poder cuidar destas áreas tão especiais do território, designadamente do Parque Nacional, de poder gerir e intervir nas florestas, de poder protegê-las do fogo e de outras questões como pragas, invasoras lenhosas, de poder intervir em áreas tão críticas e fundamentais para este território. Para mim isso é de facto é algo que me alimenta todos os dias, que me inspira todos os dias. Eu costumo dizer que quem faz o que gosta e ainda recebe por cima, não é? Ainda nos pagam por fazermos o que gostamos, somos de facto uns privilegiados. Eu sinto-me uma privilegiada todos os dias, porque faço o que gosto muito. Trabalho com muito entusiasmo porque, de facto, o trabalho que faço enche-me de orgulho. E quero acreditar que cada passo que damos estamos a ajudar também o território e estamos a dar o nosso contributo para essa valorização. E quero acreditar que um dia isto há de ter um final feliz, pelo menos há de ter havemos de conseguir desenhar essa estratégia de desenvolvimento sustentado que andamos há anos a ansiar. E, portanto, eu, como sou muito positiva e muito construtiva e muito sonhadora também e ambiciosa nestas estratégias, continuo a acreditar. E continuo a acreditar no trabalho de equipa, continuo a acreditar no trabalho colaborativo, continuo a acreditar nas instituições, continuo a acreditar no território, continuo a acreditar naquilo que são as comunidades e a sua resiliência e continuo a acreditar que seremos capazes todos juntos. Essas vivências rurais que eu me orgulho muito de ter, esta ligação ao território e à ruralidade do território é algo que eu tenho orgulho. Esta é uma relação com o mundo rural, um conhecimento do mundo rural que eu acho que faz parte da minha história, da minha essência e da minha personalidade.
eu desde sempre tive um contacto muito próximo com aldeias, com todo o território, porque Chaves é uma cidade interior e eu vivi nessa cidade interior, mas com ligações muito grandes a determinadas aldeias, com visitas periódicas a essas aldeias, com conhecimento do que eram as atividades agrícolas, da sua importância, com relações com um conjunto de pessoas que viviam nessas aldeias. Portanto, eu considero-me uma rural, alguém que vivia no mundo rural, mas eu nunca vi o mundo rural num sentido pejorativo, pelo contrário, eu vejo num sentido muito positivo. Eu acho que termos estas raízes rurais, que faz, pelo menos no meu caso, faz com que eu seja aquilo que sou hoje. Não é? Estas vivências, esse conhecimento, esta proximidade, faz com que eu seja a pessoa que sou hoje. Eu sou filha de uma professora primária e quando frequentei a primeira classe, a minha mãe estava numa aldeia recôndita, numa serra, em que o meu pai nos largava no cima da serra e nós andávamos 2 quilómetros a pé, as duas. Eu, satisfeita da vida, claro que a minha mãe com um bocadinho mais dificuldade, com sacos às costas, porque não havia estrada que levasse o carro até à porta da casa onde nós estávamos na aldeia. E, portanto, eu, quando a minha mãe ia a reuniões, ia guardar vacas com a menina que vivia na casa. Ia subir a árvores, ia correr por cima de muros. Eu tenho esta vivência e são memórias muito boas, muito presentes, não é? Depois, mais tarde, as ligações que tive sempre ao mundo rural, às atividades agrícolas, ao conhecimento que tenho de todo o território, fizeram com que essa ruralidade para mim fosse sempre uma coisa muito positiva, que faz parte das nossas raízes e que deve estar sempre presente neste território do interior, não é? E, portanto, eu considero-me, de facto, considero que tenho uma ligação muito presente, muito estreita com o mundo rural. Nos anos 90, as questões ambientais não tinham ainda a projeção que hoje têm. Hoje, o ambiente é uma política estratégica. Todo o desenvolvimento está agarrado às questões ambientais e, portanto, nós hoje todas as políticas são desenhadas numa base de sustentabilidade, de equilíbrios ambientais. E nos anos 90 as coisas eram muito distintas. Estávamos a iniciar esta caminhada que hoje já estamos a fazer com algum ritmo. Estávamos a iniciar a caminhada, começávamos a falar nos valores ambientais. Claro que o Parque Nacional já toda a gente percepcionava que era uma pérola, um parque único, mas as questões ambientais, elas estavam a ser implementadas. As pessoas começavam a percepcionar deste valor que existia e que era importante envolver a componente ambiental nas questões do desenvolvimento, do crescimento, nas estratégias. Hoje temos a clara consciência de que só faz sentido assim. Para mim, esta paisagem continua-me a encantar e continua-me a inspirar. Claro que as paisagens não são estáticas. Aliás, o belo da paisagem é que ela, de facto, ela é dinâmica, não é? Ela é dinâmica durante o ano, ela tem tonalidades que nos encantam. As paisagens outonais são deslumbrantes, mas as paisagens primaveris são igualmente emocionantes. Portanto, mas eu acho que, no caso do Parque Nacional, eu continuo a olhar para ele com o mesmo encanto, com a mesma devoção, com a mesma emoção. O Parque Nacional continua a ser o Parque Nacional, as suas paisagens continuam a ser marcantes, continuam a estimular-nos, continuam a causar-nos emoção, continuam a mexer connosco e, portanto, eu continuo a olhar para o Parque Nacional com muita emoção, com muito encanto, com muito compromisso, sentido de responsabilidade e, sob esse ponto de vista, para mim, acho que o Parque Nacional continua a ser o Parque Nacional. Para mim, a paisagem é exatamente o homem e a sua envolvente. E, portanto, falo, obviamente, na paisagem, naquilo que é a nossa percepção daquilo que vemos à nossa volta. E essa percepção não está livre nem da minha interpretação, nem daquilo que é as comunidades que a habitam. Por isso é que a paisagem é tão bela, não é? Porque vai para além daquilo que é... Nós olhamos à nossa volta e vemos, isso é paisagem, mas para além dessa paisagem, que também é paisagem, está muita coisa, estão muitas interações, muitas relações, muitas simbioses, e isso também é paisagem. Por isso é que esta percepção da paisagem, para mim,
é algo que é gigantesco, que é de facto extraordinário e que nos dá aqui um conhecimento do território muito, muito importante. Eu acredito que vamos conseguir manter esse território vivo. Isso é o que eu acho que nós temos que conseguir. Mantê-lo vivo, revitalizá-lo se possível e mantê-lo vivo. Manter o mundo rural com gente, conseguir trazer ainda mais pessoas e manter estas tradições, algumas ancestrais, ainda vivas e tentar garantir que os nossos filhos, os nossos netos tenham estas oportunidades que eu tive, não é? De conhecer esse mundo rural, de percepcionar os modos de produção mais ancestrais ou de conhecer as nossas raízes, de conhecer as nossas aldeias. As nossas aldeias há 20, 30 anos atrás estavam cheias de gente. Hoje, infelizmente, tem muito pouca gente. Tem essa percepção? Tenho. A escola que eu frequentei na minha primeira classe, e portanto eu tenho 48 anos, faço daqui a pouco 49, a escola que eu frequentei na minha primeira classe era uma escola onde estava 20 ou 30 miúdos, uma aldeia pequenina, que era uma aldeia muito pequenina, num sítio isolado, que hoje provavelmente não tem um único menino. Portanto, e como estas escolas, a maior parte delas fecharam, ou quase todas elas fecharam, não é? E o território acabou por perder muito com isso, não é? Pronto. Naturalmente que é impensável nós termos uma escola primária numa aldeia onde não há gente, não é? Aberta, mas as escolas primárias eram de facto um fator importante, não é? Traziam gente ao território também e, portanto, era de facto uma dinâmica interessante para as aldeias. Era a professora que vinha todos os dias, mas isso só fazia sentido porque havia pessoas. E hoje essas aldeias, não é? Estão com muito pouca gente e, portanto, é importante que nós consigamos revitalizar as nossas aldeias, porque elas são muito importantes, são mesmo muito importantes. E esta afirmação que o Jaime Izquierdo, e eu vou citá-lo, que diz que a aldeia é uma espécie territorial em vias de extinção, é de facto muito relevante e deve-nos obrigar a pensar. Nós devemos, de facto, desenvolver estratégias para revitalizar as aldeias, para garantir que as aldeias não vão ser extintas, porque elas são muito importantes na complementaridade que estabelecem com as vilas e com as cidades e são polos dinamizadores de desenvolvimento que para o mundo rural são muito, muito importantes. Eu não sei se a expressão do mundo rural é a mais adequada, há muita gente que é crítica em relação a essa expressão, mas eu só queria era que de facto nós conseguíssemos em conjunto e em articulação construir uma estratégia de revitalização, de revigoração, de alavancagem, de desenvolvimento, de sustentabilidade para este mundo rural, se quisermos assim chamar, que inclua as aldeias, claro. Há, de facto, uma clara tendência de despovoamento, pronto. Alguma relacionada com a imigração, com a procura de novas oportunidades, porque, de facto, gerou-se uma falta de emprego e, portanto, as pessoas foram à procura de outras oportunidades, mas também há uma concentração das pessoas que abandonaram as aldeias e que se concentraram nas vilas e nas aldeias e nas sedes dos concelhos. Portanto, há dois movimentos. Há o movimento da migração e o da imigração. Portanto, há aqui dois movimentos que se dão mais ou menos em simultâneo, ou pelo menos foram sendo graduais. O da migração das pessoas para as sedes dos concelhos ou para os aglomerados urbanos de maior dimensão ainda está a acontecer, vai acontecendo naturalmente, porque as pessoas vão à procura, fecharam as escolas, criaram-se os centros escolares, os meninos tiveram, os poucos que havia nas aldeias, acabaram por ir para as vilas e para as cidades, não é? Portanto, há aqui, de facto, uma tendência. Depois é nas vilas e nas cidades que vão existindo alguns serviços, hospitais, portanto, as atividades, portanto, acaba por os serviços, acaba por se concentrar a oportunidade de emprego também nessas vilas e nas cidades. Portanto, há aqui, de facto, um despovoamento que nós percepcionamos e que foi gradual, naturalmente, mas que teve marcos mais emblemáticos, mas que deixou o território hoje, de facto, com um problema, principalmente o interior, não é? Com um problema grave de falta de gente no território, não é? De despovoamento, e que nós temos que, de facto, tentar encontrar soluções para esse despovoamento.
algumas delas passam também por isto, passam por estas oportunidades de dinamizar novos empregos, dinamizar, portanto, aqui, neste caso concreto, criar oportunidades para ter aqui, porque as pessoas, para se fixarem no território, têm que ter emprego, têm que ter oportunidade, não é, de sobreviver. E, portanto, ou o fazem de forma autónoma e criam, de forma empreendedora e de forma inovadora, criam o seu próprio emprego, ou fazem, portanto, ou vão à procura de empregos, que sejam serviços públicos, normalmente, não é? Portanto, ou outras soluções que vão encontrando. Portanto, isso, aqui, no fundo, o projeto que vocês desenvolvem e a estratégia que estão a preparar, deve também trazer soluções de criação de novas oportunidades para este território, ajudar a refletir para a criação de novas oportunidades para este território, porque é preciso fazer diferente. É preciso começarmos a inovar mais, é preciso sermos empreendedores, não podemos fazer mais do mesmo, não é? Porque, de facto, mesmo nas matérias do turismo, se nós continuarmos sempre a oferecer o mesmo produto, a dada altura ele esgota-se. E, portanto, nós, mesmo aí, temos que encontrar soluções inovadoras, não é? Que captem e que mantenham o mesmo nível de interesse por parte de quem nos visita. E, portanto, a reserva da biosfera, a estratégia que vocês desenharem no âmbito deste projeto pode ser uma solução também para este território rural, este território interior, como lhe quisermos chamar, e pode ajudar-nos a construir aqui um território com outra dinâmica e a reverter este processo. Começamos a ter alguma percepção de um casal ou outro que vem na tentativa de se fixar e às vezes confrontam-se com algumas dificuldades que nós também vamos ter que resolver, que são as autoestradas digitais. Nós, de facto, estamos aqui, somos sonhadores, não é? E eu adoraria viver numa aldeia, mas para viver numa aldeia tinha que ter exatamente as condições digitais que a gente tem numa cidade, não é? E, portanto, as pessoas que de facto vêm à procura de criar novas oportunidades nas aldeias, para se fixarem e para que isso seja de facto uma realidade, vão ter que ter à sua disposição essas autoestradas digitais e, portanto, ter de facto aqui redes de internet fiáveis, comunicações móveis fiáveis e, portanto, há aqui ainda um espaço de crescimento que é absolutamente crítico e fundamental para que isso se concretize com efetividade. Mas eu penso que já se pode começar a dizer que começamos a percepcionar pequenos movimentos, são coisas ainda muito tenues, mas como as aldeias tinham tão pouca gente, nem que seja um casal, isso já faz a diferença e, portanto, é muito importante para o território. O que significa para si a reserva da biosfera? É uma oportunidade de desenvolvimento do território, é uma oportunidade para nós conservarmos o património que temos, é uma oportunidade para melhorarmos o conhecimento que temos desse território.